Aqui é o canal Terça Livre, eu sou o professor Rodrigo Neymar dos Santos, com o programa O Gênio do Cristianismo. E nesse terceiro episódio, iremos falar sobre essa sequência do século XIX, o desenvolvimento do capitalismo, surgimento das teorias socialistas, tanto anteriores como posteriores a Karl Marx, e depois aos colapsos da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa e depois da Segunda Guerra Mundial, que encerram um ciclo dentro da nossa trajetória. Solta a vinheta. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse novo episódio. E nós paramos anteriormente nessa reflexão acerca de como, de alguma forma, cada vez de maneira mais pronunciada, a esperança de salvação que havia como um espírito comum dentro do mundo ocidental e daqueles locais onde chegou o anúncio cristão e se consolidou o cristianismo, cada vez mais foi abandonado, de alguma forma, de maneira mais ou menos clara, por esperanças tanto de domínio tecnológico e de possibilidades que a técnica e a ciência experimental acabavam trazendo, assim também como pela esperança de um domínio ou triunfo político de uma nação ou outra, e por fim de soluções também relacionados a teorias de como melhor funcionaria o Estado, a sociedade e assim por diante. Não podemos também esquecer o elemento econômico, onde existem várias pessoas que acabam teorizando de maneira a pensar que a esperança de redenção da civilização ou da correção de graves erros que aconteciam há muito tempo dependiam então de uma descoberta, de uma teoria socioeconômica que nos levaria a uma prosperidade que não veria fim ou limite, certo? Então, propriamente, onde nós percebemos de maneira mais forte é com o desenvolvimento da Revolução Industrial e as possibilidades que ela acaba por trazer, e além disso, pela corrida imperialista que existe ao redor do mundo, a corrida colonial. É uma coisa básica que se ensina na história, qualquer pessoa que estuda esse processo, de que o volume de produtos a serem veiculados, a serem comercializados a partir da Revolução Industrial é muito maior do que havia antes. Isso demanda, então, primeiramente, muita matéria-prima para dar conta dessa produção e, por outro lado, também mercados exportadores onde possa se desaguar essa produção industrial, certo? Então, é evidente, cada vez mais acaba se fazendo necessário novos territórios que deem conta dessa demanda. Por outro lado, nós vamos ter o desejo cada vez maior de que essa prosperidade desse capitalismo comercial, que está afincado na questão da aquisição do lucro, parece que em um determinado momento começa a passar por cima de certas necessidades ou valores fundamentais dos seres humanos. Algumas pessoas quando se fala em revolução industrial, muitas vezes vai ter esse quadro quase como de uma legenda negra, uma lenda negra do desenvolvimento industrial, relacionado a pessoas trabalhando 16 horas, algumas vezes, em muitas fábricas, ou então crianças sendo levadas a estarem durante muitas horas trabalhando, 10, 12 horas, afastadas então de toda a capacidade de exercerem coisas normais da infância, como brincadeira, o estudo e assim por diante. Evidentemente isso existe, não é? E uma das coisas que as pessoas não trazem ou não levantam em primeiro momento é a desagregação daquelas estruturas familiares normais ou naturais ou tradicionais que haviam no sistema anterior. A gente já não está evidentemente no feudalismo, mas nós temos em diversos territórios da Europa ainda a continuidade de certas formas de produção e continuidade da vida em família e da relação da família com a produção. Ou seja, são territórios no interior onde a família tem um lote ou utiliza um lote comum dentro de uma comunidade, já de maneira bastante tradicional, já há alguns séculos aquela família está relacionada àquele território e vivendo naquele território, e devido a certas demandas industriais também, especialmente isso na Inglaterra, nós percebemos esse fenômeno chamado de cercamento dos campos. Então essas pessoas são tiradas desses locais, onde tem vínculos tradicionais com a terra e com a sociedade,
e são lançadas, né, muitas vezes em cidades aonde perdem nome e referência, né? Podemos pensar no sistema de clãs, nas Highlands ou em outros lugares, onde havia toda uma estrutura social preparada então para acomodar esses sujeitos de maneira, como poderíamos dizer, subsidiar, natural, sustentável, certo? Eu tenho agora essas grandes massas de pessoas em algum grau desapropriadas ou então que foram tiradas dos seus contextos comuns, seja pela vontade dos senhores que eram donos desse território, seja por outras circunstâncias, são jogadas nessas grandes metrópoles que a gente vai ver no começo do desenvolvimento do industrialismo na Inglaterra, e a gente vai perceber que se desenvolve de alguma forma, de maneira mais ou menos semelhante, ao longo da Europa. E o drama que nós temos é o quê? Em nome, muitas vezes, dessa prosperidade, essas pessoas acabam perdendo referências que ajudavam a ter uma vida razoável, né, e boa. E isso são problemas reais. Uma coisa também tem que ser dito que, se por um lado aconteceu esse tipo de coisa, a industrialização deu possibilidades antes nunca vistas, não é? De aquisição de alimento, inclusive até da proteína, a questão de uma produção mais massiva de embutidos, por exemplo, e outras coisas do tipo e produtos que agora podem ser adquiridos por um valor menor. Ou seja, se por um lado eu tenho uma certa miserabilização de uma porção significativa da sociedade, por outro lado eu também ofereço para um número grande de pessoas ao redor do mundo uma série de produtos com um preço e uma qualidade que seria inviável no antigo sistema de produção. Então, não podemos pensar nunca a industrialização meramente como um elemento, né, negativo ou ainda como um elemento, né, de ponta de lança de um liberalismo torpe. Mas, de fato, no meio desse processo aconteceram diversas desordens ou ainda diversos abusos que vão, né, para um grupo de pessoas que refletem ou para uma sociedade que está refletindo já sem as luzes, né, de uma moralidade clássica e mesmo do cristianismo, essa série de abusos que aconteceram dentro desse período de consolidação industrial, que não é algo, né, meramente a única palavra sobre a questão do industrialismo, né, comentamos, há muitos elementos positivos, certo? Mas esses abusos relacionados a uma série de outros problemas intelectuais e morais que já existem na reflexão, né, do mundo ocidental, se nós pararmos para pensar já em alguns pensadores que surgem no século XVI, excluído eles Thomas More, fica muito claro, tá? A utopia não tem nada a ver materialmente na sua intenção, né, na intenção do seu autor com o surgimento do socialismo. Algumas pessoas vão dizer, não, existe uma inspiração, né, da utopia de Thomas More relacionada ao socialismo e assim por diante, mas isso não é verdadeiro, certo? Então nós temos, na verdade, Thomas More fazendo quase que uma sátira, descrevendo utopia, que seria então um lugar nenhum praticamente, certo? Em grego, uma tradução mais ou menos livre seria dizer isso, utopia significa isso, lugar nenhum, utopos, certo? Então, só para dizer isso, deixar muito claro, eu não estou elencando aqui entre certos pensadores que surgem no século XVI e que vão ser um pouco a origem de uma série de reflexões que vão ser cada vez mais aprofundadas. Tá? Entre elas, outras reflexões vão surgir nos séculos posteriores, como as reflexões de Rousseau, Voltaire e outras figuras como essa, certo? Então, na verdade, é preciso entender que esse liberalismo iluminista, ele, apesar de aparentemente ter uma consequência muito distinta, né, produzindo as formas de liberalismo econômico que nós vamos conhecer posteriormente, certo? Por um lado, ele também dá algumas das bases que vão levar ao surgimento, né, das formas de socialismos que nós vamos conhecer no 18 e no 19, certo? Então, isso ficando muito claro. Nós estamos diante desse quadro. Houve excessos, houve dificuldades, as pessoas foram arrancadas dos seus ambientes naturais de vida, convívio social e produção, e isso acaba gerando, né, para muitos, uma reflexão que já distante, né, de uma filosofia mais próxima daquilo que era produzida, né, durante o período clássico e medieval, e distante muitas vezes das referências mais objetivas do cristianismo, especialmente dentro do mundo protestante, vai acabar gerando, né, uma série de soluções que parecem ignorar a natureza do ser humano e certos elementos fundamentais. Né? E uma dessas soluções é esses socialismos, não é tanto o dito socialismo utópico, assim chamado por Marx,
né, de sujeitos como Fourier, Saint-Simon e assim, e depois o dito, né, socialismo ou o comunismo, o socialismo científico, certo, de Marx e companhia limitada, que está fundamentado no quê? Afinal de contas, nós chegamos à seguinte conclusão. Nesse determinado momento, assim como, né, durante o período de gestação desse pensamento pretensamente liberal ou de um pensamento mais materialista, as pessoas chegaram à conclusão de que a vida humana ganha o seu sentido na aquisição de certos benefícios que torna ela mais confortável e, por consequência, ela mais feliz de ser vivida. Ou seja, enquanto mais recursos materiais técnicos eu tiver, em tese eu vou superar algumas coisas ou muitas coisas que me fazem infeliz, como a miséria, a doença, né, e assim por diante, até mesmo a questão da ignorância, e então eu vou acabar alcançando um alto nível de felicidade. Perfeito. Eu entro nessa voga, arrebento com aqueles limites que haviam do antigo regime, da maneira, né, anterior de pensar o mundo, e agora então eu estou diante disso. E então os homens se veem, né, advogando uma liberdade para o agir político, uma liberdade para o agir econômico, e o desejo então de adquirirem muitos bens para terem essa qualidade de vida que foi prometida. A salvação não é mais uma salvação para depois deste mundo. A salvação é cada vez mais uma salvação para o agora. Né? Conseguir esses meios e recursos para o hoje. Certo? E agora então, mas só que se percebe uma coisa. Dentro desse processo, né, de desenvolvimento econômico e de um certo, né, tendência a uma liberdade econômica e a questão do capital e da industrialização e tudo mais, o que acaba acontecendo? Se percebe que no final das contas essas coisas que haviam sido advogadas como cada vez mais, né, defendidas como aquelas coisas que levariam o ser humano à felicidade ou a uma felicidade necessária, certo? Essas coisas estavam restritas a um número menor de pessoas. Então qual é que é o pensamento tacanho primeiro? Não, então nós temos que conseguir agora distribuir esses bens, certo? Entre o maior número de pessoas. Afinal de contas, o sentido da vida humana não é mais para muitos a ideia de viver uma boa vida moral neste mundo, né? Claro, buscando sempre a melhoria de condições e tudo mais, que não há nada de desonesto nisso. Porém, fundamental era corresponder a um projeto de ser humano que foi apresentado em algum grau dentro da filosofia clássica, mas plenamente apresentado na visão cristã pelo anúncio de Jesus Cristo. Então, esse era o grande objetivo da vida humana. E nós temos uma mudança, uma viragem. E essa viragem é a viragem de acreditar que, não, na verdade, né, para nós sermos verdadeiramente felizes, não basta meramente um comportamento moral. É preciso um determinado nível de prosperidade material que vai me levar à aquisição de uma vida razoavelmente confortável. Agora, se isso é fundamental a uma felicidade humana verdadeira, como é que eu me vejo privado desse tipo de coisa? Então é preciso que se conquiste isso à custa da felicidade do ser humano. E aí nós acabamos, né, jogando para o lado diversidade de limites morais. Esses limites morais que continham soluções, né, violentas ou soluções que passassem por cima das instituições familiares, sociais, religiosas, são colocadas de lado. Porque entrou em jogo aí algo fundamental, a felicidade material do ser humano. Essa felicidade material, dentro, né, do período de prevalência do cristianismo, como pensamento que norteava a ação das pessoas, era algo secundário, era algo que entraria na jogada, se fosse possível, mediante um comportamento moral. Agora eu viro o jogo. Na verdade, eu vou tentar buscar uma prosperidade material, uma qualidade de vida material e uma qualidade de existência material em todos os sentidos, para então, na sequência, se possível, eu ter um comportamento classicamente moral. Na verdade, eu inverto cada vez mais a questão. Eu vou inverter as coisas dizendo, na verdade, moral é aquilo que favorece a prosperidade da maioria das pessoas, certo? Ou seja, é aquilo que oferece uma prosperidade, né, tanto no campo da saúde, como da economia, como de outros recursos, não é? É isso que realmente, né, é moralidade. Então, tudo antes que me impedia de chegar a isso, no campo da religião,
no campo da cultura, no campo das instituições sociais, políticas e jurídicas, que me impediam de chegar a isso sob pretexto moral, nada mais é do que uma atitude de alienação. Ou seja, eu olho agora para essas coisas e eu não enxergo mais elas como um patrimônio que preserve em mim um projeto de homem a ser realizado. Porque o único projeto de homem a ser realizado é o homem com a prosperidade material. Né? Esse é o projeto de homem a ser realizado. Esse é o projeto verdadeiro. Vamos fazer um pequeno break e retomamos, né, para a partir daqui tratarmos das questões, né, do final do XIX e do início do século XX. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante. O local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política, na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumindo a um pedaço de papel, possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Então, retomando, né, a nossa linha de raciocínio, paramos no momento em que explicávamos, né, essa questão, essa mudança, né, de objetivo final, de causa final do ser humano no mundo, certo? O ser humano não é mais para realizar um objetivo moral, existencial, mas então para realizar a conquista de uma determinada prosperidade. Isso vai ter duplo aspecto, né? Pelo aspecto ideológico, vai começar a dar cada vez mais pano para manga, para certas visões que vão, né, gerar os socialismos ditos utópicos e depois o socialismo marxista, certo? Ou seja, falando sobre a luta de uma classe sempre oprimida, certo? Pela busca desses recursos, que de fato são os recursos que ninguém poderia abrir mão, mas que uma ideologia religiosa, moral, filosófica, alienou as classes dominadas da busca do que realmente interessava, que era a prosperidade nesse mundo, certo? Por outro lado, se nós pararmos para pensar, isso não é um ideário que alimenta meramente o pensamento, né, dos socialistas, sejam de qualquer cor, mas também vai alimentar a ambição das nações. Porque a partir desse momento, as grandes nações da Europa, que também vão começar a ser eivadas desse pensamento, né, vão começar a olhar para a Grã-Bretanha em algum grau como uma pessoa, ou como, né, quase como se nós personalizássemos a Grã-Bretanha numa espécie de usurpador, né? Ou seja, a Grã-Bretanha saiu na frente por uma circunstância, certo? X ou Y, né? Que não vamos entrar necessariamente dentro da raiz do porquê que a Grã-Bretanha sai na frente com a questão da industrialização, mas o fato é que ela hoje possui a fatia mais significativa daquilo que realmente interessa a partir desse pensamento ideológico. Né, que é o quê? Que é a prosperidade técnica, econômica, industrial, militar e assim por diante.
Ou seja, a partir de agora, as grandes nações da Europa, qualquer nação que se considere apta a entrar nesse combate, enxerga como obrigação moral entrar numa luta com as demais nações pela aquisição de recursos cada vez maior para gerar, através do industrialismo, uma prosperidade e essa prosperidade, então, revertida para o bem dos seus cidadãos. Importante dizer também que essas coisas não são alimentadas meramente por um desejo simples, né, de uma prosperidade material que cresce mediante um abandono de uma filosofia cristã ou de um pensamento cristão. Mas o fato é que o próprio enfraquecimento, né, da universalidade do cristianismo, certo? Principalmente a partir da questão da reforma protestante, onde se dá cada vez mais margem para a ideia das igrejas nacionais, certo? Dessa identidade nacional eclesiástica, né? De um calvinista, huguenote, se identificar com o ideário francês, né? De um luterano se identificar com a Alemanha, de um anglicano se identificar, né, com o ideário de prosperidade de Sua Majestade Britânica, assim por diante, né? Cada vez mais esse cristianismo, ele esfacelado, ele perderá a força de reprimir certos elementos que foram, de alguma forma, supressos durante o período medieval e o começo da modernidade, que é o quê? Que é a ideia de nacionalidade barra racialidade, certo? Então começa a florar essa ideia cada vez maior. Cada vez abandona-se mais a unidade da cristandade, cada vez mais se abandona aquele critério cristão de ser humano e felicidade humana, e cada vez mais se adere ao quê? A ideia de que o que vai trazer a felicidade para o ser humano é a prosperidade econômica e científica, e mais, o ser humano que interessa é o ser humano que compartilha comigo uma unidade cultural, geralmente racial, e que vai então se configurar numa ideia nacional. Isso antes já inaugurado por o que foi a Revolução Francesa. O que é a nação francesa a partir da Revolução? É a militância da Revolução. A ideia de Napoleão, em grande parte, parece ser em diversos momentos, de levar a Revolução Francesa, ou ainda a galicidade, né, essa característica francesa revolucionária, às outras nações. Ver ruir o aparato absolutista das nações do antigo regime. E assim também as outras nações vão se enxergarem cada vez mais. Ou seja, nós, como alemães, como franceses, como italianos, como ingleses, temos uma relevância, não é? E cada vez mais eu começo a ficar cioso daquilo que me é tirado. Por que só os franceses estão aproveitando isso? Por que só os alemães estão aproveitando isso? Por que só os ingleses estão aproveitando esse processo? Então isso começa cada vez mais, tanto dentro da Europa, e a gente vai ver isso, né, pela Guerra dos 7 Anos, pela Guerra dos 30 Anos, a Guerra Franco-Prussiana e assim por diante, uma série de conflitos dentro do cenário europeu, próprias guerras napoleônicas e assim por diante, certo? A gente vai ver esse quadro, né, de disputa entre si, cada vez mais. Eu quero para o meu território, para a minha etnia, para a minha cultura, certo? Ah, somos cristãos, mas isso não é tão importante assim. O importante é que somos alemães, o importante é que somos franceses, o importante é que somos isso, o importante é que somos aquilo, né? E a questão da unidade cristã cada vez mais para o lado. E fora, né, no abroad, nas outras regiões do mundo, aonde essas nações vão fazer o quê? Vão disputar os territórios necessários para potencializar a sua industrialização. Naturalmente, eu junto as duas coisas. O desejo de prosperidade econômica, que não pode se sustentar com todos sendo tão prósperos ao mesmo tempo, pelo menos não dessa maneira, como se dá dentro dessa paz armada que se constrói da final da primeira metade do 19 em diante, né, entre as nações europeias. As diversas maquinações feitas por figuras como Otto von Schönhausen von Bismarck, né, o famoso Bismarck, né, esse chanceler do Kaiser, certo? Que vai fazer uma série de alianças, coligações, esse tipo de coisa, muitas delas secretas, e formando ali verdadeiramente quase que o que parece que Bismarck faz dentro do contexto europeu é praticamente como se você estivesse armazenando uma série de barris de pólvoras em lugares estratégicos, certo? Porque é como se você precisasse de um lugar onde apoiar algo. E você escolhesse o apoio dessas coisas como um barril de pólvora. Não, vou botar aqui, preciso daqui de uma televisão, preciso daqui de um... Eu vou botar aqui para apoiar um barril de pólvora. E eu vou colocando essas coisas. Ou seja, a Alemanha, a Prússia precisava dessas alianças, sem dúvida nenhuma. Mas certamente, né, essas relações que são estabelecidas por Bismarck,
né, e outros ainda estadistas da Europa que estão envolvidos com essa tentativa de conseguir relevo político-econômico, são uma série de elementos que, uma vez que algo se revele ou que um ou outro elemento dessa situação roa a corda, pode gerar um colapso geral nessa Europa. Então essa é uma Europa que está a todo tempo dialogando, porém com uma ameaça. Olha, se você fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Olha, eu vou entrar nesse teu território, te cuida. Mas, então, existe o que a gente chama de paz armado, uma tensão geral entre essas nações europeias. Porque no fim e ao cabo, o que cada uma dessas nações deseja? Ser hegemônica, para então conseguir uma prosperidade para a sua nação, da qual se considera digna, por um lado, e por um elemento natural, de acreditar, né, que realmente isso vai lhe trazer felicidade. Mas por outro ponto, né, existe cada vez mais o crescimento de ideologias que falam sobre um direito quase divino natural dessas nações de serem predominantes. Então nisso nós temos o pan-eslavismo, né, levado à frente pela Rússia, o pan-germanismo levado pela frente pela Prússia, nós temos os ideários do Império Britânico e assim por diante. Quando todas essas coisas, né, acabam convergindo, tá, rivalidades étnicas, rivalidades nacionais, desejo de uma prosperidade, né, que passe por cima da moralidade, né, mais óbvia dentro, né, desse pensamento moral clássico e cristão, todas essas coisas convergem para o quê? Para esse conflito da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, esse conflito, que é a Primeira Guerra Mundial, nada mais é que essa convergência. E a gente percebe, existe uma série de alianças de nações mais ou menos agremiadas ali, certo? Ou seja, num bloco nós temos um grupo, né, chefiado mais ou menos pela Grã-Bretanha, no outro um grupo chefiado mais ou menos pela Alemanha, que são nesse momento os dois grandes, né, potências industriais que nós temos nesse cenário europeu, e uma série de pequenos conflitos. Tanto é que a Primeira Guerra Mundial ela tem como elemento pretexto, né, a morte do herdeiro do trono austro-húngaro, né, Franz Ferdinand. E isso não é uma questão política, né, geopolítica no sentido como nós esperaríamos. Né? Por exemplo, se nós vamos olhar para o quadro, né, europeu desse momento, nós não esperaríamos que isso gerasse uma guerra, né, continental e depois que ganhou proporções globais. Mas por que isso existe? Porque ali está, né, a ponta de iceberg de uma série de conflitos e atritos, certo? Que estão ligados a elementos étnicos e não só políticos e econômicos. Né? A questão dos grupos eslavos que estão sob o domínio do Império Austro-Húngaro e assim por diante. Então nós temos todos esses elementos se juntando. E o que é mais importante a gente perceber nesse tipo de colapso? É porque isso denota o nível de afastamento do ideal da cristandade que essa sociedade europeia chegou. É um nível de afastamento profundo, certo? Ou seja, quando eu chego no quadro da Primeira Guerra Mundial, essas nações já lançaram longe há muito tempo, já há algum tempo, qualquer projeto de felicidade social baseada num pensamento cristão ou numa forma cristã de fazer as coisas. No própria questão do dito gênio do cristianismo. E onde nós vamos perceber isso de maneira mais clara, nós percebemos isso especialmente através do horror, né, nunca antes visto, né, da guerra como é a Primeira Guerra Mundial. Todos os elementos mais óbvios, não é, de fraternidade que haviam se desenvolvido ao longo dos séculos da cristandade parecem, né, terem sido abandonados. Claro que isso não é um abandono completo. Nós não podemos falar ainda na Primeira Guerra Mundial, não é de um completo abandono do cavalheirismo cristão, de todas as formas e assim por diante. Mas o fato simples é o seguinte, que nós temos a caminhada das principais nações europeias colocando a sua potência industrial no desenvolvimento de armas muito mortíferas, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista químico, e aí inclusive o surgimento das armas químicas, porque paramos para pensar, né, no nível de deslealdade de combate quando você tem o uso da arma química, famoso gás mostarda e outras coisas. Ou seja, o teu inimigo está diante de ti, certo? Ele não sabe que foi propalado esse gás dentro do ambiente, ele vai inalar aquele negócio, vai ser morto por aquilo, nem sabe que o atingiu. Então, quer dizer, é claro que alguns vão falar, Rodrigo, vamos falar de moralidade na guerra, vamos falar de
Esse que é o grande problema. Nós estamos diante de uma guerra onde essas nações, aparentemente, não têm a esperança de fazerem irmãos e reconciliar-se depois do conflito. E isso vai ser a sementeira depois da Segunda Guerra Mundial e do advento do absurdo do nazismo. E inclusive a sementeira geral que vai dar grande subsídio, né, entre aspas, moral, para aqueles gigantes, né, do mal, né, do socialismo, como União Soviética, China e outros lugares assim. Porque nós temos um verdadeiro fratricídio, né, ou um rompimento da fraternidade durante a Primeira Guerra Mundial, onde de fato todo o desenvolvimento dela parece ser o desenvolvimento, né, de uma guerra onde a questão da razoabilidade e do valor da vida humana, certo, parece ter sido colocado de lado. Principalmente quando nós começamos um período determinado, que é o período da Guerra de Trincheiras, onde eu tenho um nível de perdas humanas absurdas para a conquista, né, de cada metro de território, e onde nós temos um exaurimento, onde a fina flor de várias sociedades acabam sendo mortas. Por exemplo, a Grã-Bretanha nunca tinha perdido tantos soldados, né, numa batalha como houve, né, na Primeira Guerra Mundial, né, no contexto de guerra. Inclusive, alguns diriam que ela perdeu mais gente na Primeira Guerra Mundial do que na própria Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós olhamos para aquilo e nós hoje do nosso lugar, nós nos perguntamos, será que as nações europeias não teriam... isso que nos absurda, de alguma forma nos deixa perplexo e nos mostra o quanto nós tínhamos chegado, né, num abandono completo dos referenciais cristãos, tem lógica e sentido em nome da prosperidade econômica, né, e mesmo em nome de qualquer independência ou liberdade, aniquilar o número de vidas humanas, como foram aniquiladas na Primeira Guerra Mundial. Existe, né, realmente um sentido concreto para isso? Talvez na Segunda Guerra Mundial isso fique muito mais claro para nós, porque nós víamos no nazismo, né, a personificação de todos os erros mais atrozes que foram desenvolvidos ao longo da primeira metade do século XX. Né? Eugenia, né, um racismo que quer se basear em pretensas descobertas genéticas, certo? Um mito neopagão da raça e do sangue, a exacerbação de qualquer uma daquelas ideologias nacionalistas que nós podemos ter no século XIX. Porém, parece que na Primeira Guerra Mundial, se a Segunda Guerra Mundial é uma guerra ao qual aqueles que se envolveram não tiveram opção, não havia opção para Winston Churchill ou mesmo para os Estados Unidos, era uma opção moral, era necessário combater, né, o eixo na Segunda Guerra Mundial, não havia opção. Parece que essa opção havia sim durante a Primeira Guerra Mundial, só que as nações europeias foram tomadas por uma soberba, acreditando que uma já estava sobrepujando a outra em termos de desenvolvimento tecnológico, e então vieram, né, a entrar numa guerra que pensavam que seria uma guerra de pouco tempo, porque uma, né, se considerava claramente mais forte do que a outra e naturalmente iria vencer rapidamente, certo? E acabou se tornando então o preâmbulo do inferno. O que todos eles esperavam que fosse a guerra definitiva, que traria a salvação e a prosperidade, porque ditaria de uma vez por toda qual era a nação superior a todas as demais, né, naqueles critérios que foram considerados e elencados os novos critérios que salvariam a humanidade, desenvolvimento tecnológico, prosperidade financeira e poderio bélico, se tornou aquilo que achavam que seria a salvação, se tornou na verdade o preâmbulo do inferno. A gente vai perceber, né, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de como isso se desenvolve também pelo aspecto da Revolução Russa e como isso se dá depois na Segunda Guerra Mundial. Ficamos por aqui e esperamos você para o próximo episódio do Gênio do Cristianismo.